No Brasil, 233 casos de violência física e psicológica contra crianças e adolescentes são notificados todos os dias, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Dos 159 mil registros feitos pelo DISC Direitos Humanos durante 2019, 86,8 mil são de violações dos direitos da criança e do adolescente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 90% dos casos de abuso sexual e outros tipos de violência são praticados em casa por parentes das vítimas. Eu sou Kathleen Bonura. Eu sou a Débora Milan. E eu sou a Elisângela. Nós somos estudantes de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E esse vídeo é resultado de um trabalho desenvolvido a partir da disciplina Projeto Integrador. Nessa disciplina, fomos convidadas a refletir sobre os problemas e demandas de nossa comunidade e propor possíveis soluções. Assim, diante da pandemia de Covid-19, começamos a pensar como estaria a saúde das crianças frente à situação de isolamento social. Iniciamos então nossas pesquisas e não demorou muito para chegarmos na violência infantil. Como sabemos, a maioria dos casos acontece no ambiente familiar da vítima. E nesse sentido, a escola tem papel fundamental para detectar um abuso. O cenário escolhido para embasar nosso projeto foi uma escola estadual de tempo integral da cidade de São Carlos, situada no bairro Boa Vista. Grande parte dos alunos dessa unidade escolar é desprivilegiada financeiramente e vive em lares que não atendem plenamente às suas demandas emocionais, sendo que alguns estão caracterizados como vivendo em situação de risco. Entretanto, algumas crianças são bem assistidas pelas suas famílias no que diz respeito à atenção e carinho. A turma em questão, do primeiro ano, tem 32 alunos numa faixa etária de 6 anos. Depois de estudarmos o nosso cenário e definirmos o nosso problema, nós começamos a pensar em possíveis soluções de serem realizadas dentro da nossa realidade. Nesse processo, algumas perguntas nortearam a nossa reflexão e algumas delas foram: como lidar com uma criança que sofreu algum tipo de violência, seja ela física, psicológica ou sexual? É possível fazer algum trabalho em sala de aula que possa atenuar os danos causados por esse abuso para as crianças? Como a gente cria em sala de aula um espaço em que a criança se sinta segura e confortável o suficiente para denunciar um abuso? E o mais importante, como ensinar uma criança a reconhecer o abuso? Assim, prosseguimos com nossa pesquisa em livros e artigos científicos e consultamos pais, mães e responsáveis de crianças e também profissionais da área da educação por meio de questionários. Através das nossas pesquisas, o desenvolvimento da inteligência emocional em crianças se mostrou uma alternativa e uma necessidade no combate e na prevenção ao abuso infantil. Podemos definir a inteligência emocional como a capacidade do indivíduo monitorar os sentimentos e as emoções dos outros e os seus, de discriminá-los e de utilizar essa informação para guiar o próprio pensamento e as ações. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional se orienta a partir de 5 habilidades fundamentais: a autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia e a sociabilidade. Muitas vezes as crianças não conseguem falar com facilidade sobre os sentimentos, isso porque não estão habituadas com a linguagem cotidiana. Para elas, essa não é a linguagem dos sentimentos, elas se expressam melhor através da metáfora e da imagem, como nas histórias, nos sonhos, nas dramatizações. E agora a gente chega no ponto-chave, a contação de histórias. A linguagem lúdica e simbólica das histórias infantis tem poder de acessar com mais facilidade o universo das crianças. Ao entrar em contato com os personagens da história, a criança se identifica com eles e passa a relacionar os sentimentos e situações fictícias vivenciadas pelos personagens com o seu próprio cotidiano, com seus próprios sentimentos e com os das pessoas ao seu redor. Assim,
as crianças começam a definir os conceitos sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Uma vez que a criança aprende a reconhecer seus sentimentos, alegrias, tristeza, medo, ansiedade, fica mais fácil dela identificar um abuso, seja ele um empurrão, um tapa, um grito ou um toque desnecessário e desconfortável, ou ainda uma palavra ou uma ação que humilhe e diminua a criança. Ao refletir sobre seus sentimentos e sobre as ações das pessoas ao seu redor, a criança passa a entender que mesmo alguém que ela ama e admira, às vezes pode agir de maneira errada. Uma vez que a criança tenha reconhecido que aquela ação do outro sobre si não lhe faz bem, é preciso que ela saiba que ela pode e deve pedir ajuda. Percebe como nessa perspectiva a criança é um sujeito ativo? Ela é capaz de identificar o abuso e tomar a atitude de pedir ajuda. Dessa forma, a gente começa a construir com as crianças as primeiras noções de autocuidado, autonomia e respeito por si e pelo outro. Pensando em tudo isso, nós desenvolvemos um plano de aula, tendo como base a história da Chapeuzinho Vermelho. A ideia é ler a história com as crianças, observando as imagens do livro e se utilizando de elementos cênicos, como fantoches e outros objetos que poderão compor o faz de conta. Além de contribuir para a prevenção de abusos, na medida em que delimita os limites da ação do outro sobre si, a inteligência emocional é fundamental para a formação de indivíduos capazes de interferir em suas realidades, enfrentando e superando as adversidades da vida. Consequentemente, nós temos adultos mais tolerantes, com melhores desempenhos em suas carreiras profissionais e mais dispostos a contribuírem com a sua comunidade. Como falamos anteriormente, nosso cenário de pesquisa é uma escola localizada na periferia de São Carlos. E diante de todos esses benefícios, é imensurável o impacto que esse projeto gera diretamente na vida dessas crianças a curto, médio e longo prazo. Cria-se assim um ciclo de transformação individual, social, cultural e econômico. Resta alguma dúvida sobre a importância da inteligência emocional na vida das pessoas? Deixe sua opinião aqui nos comentários e, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e muito obrigada!